Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E eu quero chamar sua atenção para esse bloco do programa, porque chame lá seu avô, sua avó, sua mãe, coloca todo mundo agora aí na sala para assistir, porque vamos falar dos Soldados da Borracha. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o cineasta Volney Oliveira. Ele que é cearense, formado pela Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba, com especialização em fotografia, ganhou vários prêmios de cineasta e já produziu muitos trabalhos, entre eles o documentário Borracha para a Vitória, grande vencedor do Doc TV 2004 lá no Ceará, e que retrata a vinda dos nordestinos, principalmente dos cearenses, para o Acre, para a Amazônia, no período do primeiro e do segundo ciclo da borracha. Ele está produzindo o segundo documentário, intitulado A Guerra da Borracha. Está fazendo um grande trabalho de pesquisa, ouvindo ex-soldados da borracha, familiares, enfim, pessoas que você e que eu conhecemos muito bem, são os nossos avós, nossos pais, bisavós e etc. Volney, muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço aí a... Tudo bem, rapaz? Tudo bom. Que prazer te receber aqui, Volney. Prazer nosso. A história dos Soldados da Borracha, da vinda, da ocupação, do incentivo que o governo federal, à época do início do século XX, depois do segundo ciclo da borracha, na Segunda Guerra Mundial, enfim, toda aquela propaganda de integrar para não integrar e de ocupação da Amazônia, enfim, gerou muitas mortes. Eu vou até ler aqui um trechinho da apresentação que diz o seguinte, ó. Trocar a vida na seca do Nordeste por uma vida farta na floresta amazônica, a enxada pela faca de cortar seringa. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 53 mil agricultores nordestinos renderam-se à sedução deste chamado e migraram para o norte do país. A mudança, muito mais que uma nova forma de viver, representou também a perda dos vínculos familiares e de seus referenciais de identidade. Para muitos, aquele foi um caminho sem volta. Pelo menos 30 mil deles morreram no norte em completo abandono. Como é que foi a produção desse primeiro documentário? Você é um cearense, certamente deve ter alguém na família que foi soldado da borracha. Eu quero que você me conte essa história também. Como é que foi a produção do Borracha para a Vitória e como é que tem sido esse processo da Guerra da Borracha? Olha, como a gente estava conversando anteriormente aqui nos bastidores, esse tema, que é um tema importantíssimo, um tema recente, né, da nossa história recente, mas infelizmente existe muito pouca literatura sobre o tema, e o Borracha para a Vitória, como você bem falou, que foi resultado do Prêmio Doc TV de 2004, foi o primeiro documentário que abordou esse tema, né? Então eu tive acesso, eu mesmo vim saber que existia Soldados da Borracha, lendo matérias lá no jornal O Povo, em Fortaleza, um caderno da jornalista Ariadne Araújo. E aí, quando eu vi aquilo do meu lado, ou seja, ali no Ceará, eu estou de lado e tal, e o grande acervo dos Soldados da Borracha, ele está no MAUC, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, principalmente o arquivo do Jean-Pierre Chablot, que foi o cara que o governo brasileiro contratou, foi o marqueteiro do SENTA, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Então, o Getúlio, num acordo com o Roosevelt, os famosos acordos de... O famoso acordo de Washington, de cooperação e tal, no esforço de guerra, porque os japoneses fecharam a fronteira da Malásia, né? Então, não tinha mais borracha, então o Roosevelt pediu ajuda ao Getúlio e o Getúlio enviou mais de 53 mil nordestinos para a região norte e depois foram abandonados à sua própria sorte. Então, de uma certa forma, para mim, foi uma descoberta incrível, porque é um tema totalmente novo, né? Ou seja, depois que nós fizemos o Borracha para a Vitória, eu acho que teve um jornalista do Rio que fez um documentário, que se eu não me engano se chama Soldados da Borracha, e agora nós resolvemos retomar o tema, né? Porque o Borracha para a Vitória nós filmamos no Ceará e no Acre, agora nós estamos filmando no Ceará, no Acre, no Amazonas, em Rondônia, vamos filmar no Pará e vamos ver se a gente chega nos Estados Unidos e na Alemanha e fecha todo o desenho da logística que foi essa grande operação aí, né? A gente tem o apoio do governo do Acre, fundamental, o governador Tião Viana está apoiando a gente aí. Então nós estamos aí procurando ex-soldados da borracha, inclusive aproveitamos aqui o
o seu espaço para pedir às pessoas que conheçam ou que escutaram falar do seu Alcindino dos Santos. Põe a foto do seu Alcindino aí, produção. Né? Tá aí, seu Alcindino. Pronto. Você entrevistou nós seu entrevistamos Alcindino no primeiro documentário? No primeiro documentário. Nós entrevistamos o seu Alcindino dos Santos, que veio natural de Petrolina, Pernambuco. Se puderem entrar em contato com você aí, não sei qual é o Pode site entrar em ou o contato telefone. com o nosso telefone na TV Gazeta, o 2106-3077, quem tiver informação sobre o seu Alcindino. Você entrevistou ele aonde? Nós entrevistamos ele na casa dele, aqui aqui em Rio Branco? Aqui em Rio Branco mesmo, uma entrevista maravilhosa. Esperamos ainda que ele esteja vivo e que a gente consiga localizar. Isso foi em 2004? 2004. E estamos atrás também do senhor Raul Isaías da Silva, de Beberibe, Ceará, que também entrevistamos aqui. Que também mora em Rio Branco. Mora também em Rio Branco. Então aproveitar aí o teu programa e a tua audiência para ver se a gente consegue aí localizar esses dois soldados que são duas personalidades do tema. Que história você, para quem em casa não assistiu, e obviamente eu também não assisti, estou louco para assistir o Borracha para Vitória, que história que você resolveu contar? Sob o ponto de vista dos soldados da borracha ou uma história sob o ponto de vista de um cineasta que avaliou todo o cenário? Que história que você contou? Na realidade, nós avaliamos todo o cenário, né, mas focando muito no drama humano que foi, e que é você sair da tua região e ir para outra região totalmente diferente. Essas pessoas vieram do Nordeste. Perderam os laços familiares. Perderam os laços familiares, vieram de uma zona que você olha para o céu e vê o céu. Aqui você olha para o céu e vê a copa das árvores, zonas alagadas e tal. E, na realidade, ou seja, o governo brasileiro fez promessas de que, tipo assim, lá você vai pegar dinheiro com ciscador. Em se plantando tudo dá. Em se plantando tudo dá, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar milionário. Tinha um compromisso do governo trazê-los de volta depois de 2 anos. E, na realidade, eles foram abandonados. Nada disso foi cumprido. As condições de vida na Amazônia não são fáceis pelo clima, pelas doenças tropicais. Muitos deles morreram no caminho, mas muitos deles morreram pelas doenças aqui também. Vários. Vítimas de animais, de onça, malária. Cobra, malária. Imagina, era uma... e outra, naquela época, você imagina, você está num seringal, você não tinha contato com o mundo. Muitos deles souberam que a guerra acabou 1 ano depois, né? Ou seja, era difícil naquela época chegar à notícia, né? E como é esse processo de pesquisa? Você obtém informações sobre os soldados da borracha e aí os entrevista, os ouve e monta o documentário? É assim que você faz? Exatamente. Por exemplo, aqui no teu programa a gente já está aproveitando também para fazer 2 coisas, né? Para o filme dentro do filme e também para pedir às pessoas que conheçam soldados da borracha, ex-soldados da borracha ou mesmo seringueiros que participaram desse esforço de guerra na Segunda Guerra, entre em contato aqui com a TV Gazeta para a gente chegar até eles. E também pesquisa em acervos, nós temos também muito interesse, qualquer soldado que tenha algum documento, contrato ou foto de época, tudo isso aí para a gente ajuda. E também nas universidades, historiadores. Lembrando que hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que equipara essa pensão que hoje recebem os soldados da borracha, a mesma que é paga aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, entendendo que o esforço feito pelos soldados da borracha deve ser, obviamente, devidamente recompensado da mesma maneira como foram recompensados os ex-pracinhas e as famílias daqueles que serviram na Itália na Segunda Guerra Mundial. O senhor acredita que o governo federal, a presidente Dilma, que muitas vezes se negou, eu acredito que o próprio Congresso e a própria presidente se negaram a entender esse papel, possam mudar a sua maneira de enxergar o papel do soldado da borracha através do documentário? Eu espero que sim, e eu espero até que seja bem antes do documentário, porque assim, essa luta de equiparação salarial dos soldados da borracha, que ganham 2 salários mínimos sem direito a 13º, é histórica. Na realidade, eles começaram a ganhar 2 salários mínimos na Constituinte de 88. Né? Ou seja, imagina, 46 anos depois. Né? Então a gente espera que exista esse reconhecimento e essa equiparação. A PEC dos soldados da borracha é uma luta antiga deles. Sempre que você conversa com eles, diz, nós não queremos só o reconhecimento moral, nós queremos
reconhecimento financeiro. Muitos deles já morreram, não vão ver isso, e existem poucos vivos ainda. Cerca de 4 mil vivos. Aproximadamente 4 mil vivos, principalmente no Acre, Rondônia. Rondônia e Amazonas. Né? Mas o número deles está no Acre, com certeza. A maioria deles está aqui no Acre. E essa PEC é uma luta antiga da senadora Vanessa Graziotin e da deputada federal Perpétua Almeida, e a gente espera e torce. Esse é o grande sonho deles. Né? Eu estou sabendo, e já circula a informação, que no dia 4 de outubro, a presidente Dilma deve receber uma comissão de soldados da borracha e declará-los como heróis nacionais no Panteão dos Heróis Nacionais lá em Brasília. Isso está confirmado já, né? Está confirmado, ou seja, isso já é um grande passo, né? Ou seja, imagina a emoção, se eu não me engano, é um grupo de 10 soldados aqui do Acre, 10 de Rondônia, de serem recebidos pela presidenta Dilma e de receber essa homenagem lá no Panteão dos Heróis Nacionais. Então a gente espera que esse seja o penúltimo passo para que eles sejam reconhecidos como ex-combatentes de guerras e que sejam equiparados ao salário que ganha um pracinha hoje, porque morreram, foram 25 mil contingentes de pracinhas aproximadamente, morreram 400 e menos de 500, enquanto que soldados da borracha foram mais de 53 mil e morreram mais de 30 mil só na viagem no primeiro ano. O segundo documentário que você está produzindo agora, A Guerra da Borracha, é uma continuação do primeiro ou você conta uma história diferente? É uma continuação do primeiro, só que a gente está focando muito nessa questão que você acabou de tocar, que é a questão política, né? Ou seja, é fundamental, você não consegue nada na vida sem política, essa luta deles é antiga, mas nós abrangemos o leque, porque o Borracha para a Vitória nós só filmamos no Ceará e no Acre. Então agora a gente está abrindo o leque, nós vamos para Rondônia, chegamos semana passada do Amazonas. E qual é a previsão de conclusão? Olha, dessa segunda filmagem? A gente espera que o filme esteja pronto, assim, com uma previsão otimista final de 2013, né? E no máximo metade de 2014 a gente quer estar com o filme pronto. A gente está lutando aí para concluir o mais rápido possível. Eu creio que você ouviu muitas histórias emocionantes, tristes, marcantes. Você pode me citar pelo menos uma delas? Olha, uma história que me chamou muita atenção, a do seu Alcindino, né? Ele contando que quando chegou lá, cooptaram ele para ser soldado, ele disse, não, deixa eu me despedir da minha mãe, senão não tem tempo para se despedir da mãe não, e tal, sobe aqui e tal. E uma coisa que ele falou, que estava lá no meio do seringal e que às vezes dava uma tristeza tão grande que ele queria que criassem asas para ele voltar voando para o Nordeste, né? Então foi uma coisa assim que impressionou muito a gente, esse desejo dele. Ele não tinha até então retornado para ter contato com seus familiares, né, que a grande maioria não conseguiu retornar. Acabaram por formarem família no Acre, no Exatamente. Amazonas, existem casos de sucesso também, como o seu Lupécio, que é um soldado da borracha aqui do Acre, super conhecido, que é uma figuraça, como a tia Vicência lá de Chapuri, no Acre, que tem um restaurante lá dela e tal, e que canta o hino dos soldados da borracha de uma maneira impressionante. Também foi tanto a entrevista do seu Lupécio como da tia Vicência foi muito chocante assim e emocionante, né? Porque são histórias de vida, né? Algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, né? Então a gente está buscando isso. Quem tiver conhecimento e puder ajudar a gente está aí atrás dos soldados da borracha. Você tem algum site ou e-mail para quem também possa entrar em contato com você, Volney? Olha, o meu e-mail é o meu nome, né? Que se vocês puderem até... É WOLNEY, Volney45, @terra.com.br. Tranquilo, @terra.com.br. A produção já vai colocar no vídeo já. Se puder botar também o e-mail de vocês, da produção, que deve ser mais fácil do que o meu. Tranquilamente, gazetaentrevista@gmail.com. Para quem tiver alguma informação sobre o seu Alcindino, entrar em contato, que a gente entra em contato também com o Volney. Tá aí, olha só, Volney, essa produção é muito eficiente, essa minha produção. Obrigado, gente. Põe o nosso e-mail também, o gazetaentrevista@gmail.com, só para firmar esse compromisso aí com o povo de casa. Tá aí o nosso e-mail também, Volney. Obrigado pela tua Obrigado vida. aí. Obrigadão mesmo. Prazer.
Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.